Então, amigos, eu estou aqui com a professora Lynn Alves, tá certo? Quando eu comecei a estudar um pouco e pesquisar um pouco da contribuição dos games com a educação, um dos primeiros nomes que chegavam é o desta bela senhora aqui, e aí ela existe, eu estou tocando, carne e osso, eu não a conhecia até ontem, tá certo? Ela é tipo uma popstar do The Voice aqui na faculdade, é uma dificuldade entrevistar, porque onde passa é aluno querendo chamar, entende? E eu acho bacana a professora Lynn, porque eu estava explicando aqui para ela antes da entrevista, ela é uma quebra de um estereótipo, de que tecnologia, games, essa parte mais técnica de exato só para homem, não. Está aqui uma mulher, uma líder aqui na faculdade do movimento. Antes de entrevistar, falou: João, posso botar batom? Pode botar. Lá foi ela botar batom para a entrevista. Professora, eu queria saber assim, como que você começou nessa parte de games, assim, o que foi que te atraiu e o início dessa paixão em atuar na área? Na verdade, essa paixão, esse envolvimento, que hoje eu caracterizo como uma militância da área, começou quando eu estava fazendo mestrado. E durante a investigação eu estava trabalhando com criança, mas com a internet, com a mediação da internet. E a senhora se graduou em quê? Eu sou graduada em pedagogia, com mestrado e doutorado na área de educação e o pós-doutorado na área de jogos e aprendizagem. Bacana. E aí, durante a investigação, embora jogos não fosse o meu objeto, as crianças começaram a trazer os jogos. E depois disso, toda vez que eu ia falar em algum lugar, os pais sempre traziam uma questão recorrente do se os jogos não podiam deixar as crianças violentas, quanto tempo eu achava que eles deveriam deixar as crianças jogando. Nisso combinou com um movimento que aconteceu no mundo, nos Estados Unidos e Europa, de várias situações onde os jovens entravam na escola, matavam os colegas e professores, e a relação e a causa que era atribuída era o fato deles jogarem. Então isso tudo mobilizou meu desejo de fazer um doutorado sobre jogos e violência. Pronto, foi aí que começou. Então isso se estrutura mais claramente durante o meu processo de doutorado, e depois que eu termino o doutorado, isso virou realmente a minha vida, né? Então eu trabalho não só com a pesquisa, mas como você mesmo falou, com o processo de desenvolvimento, coordenando um grupo de pesquisa e desenvolvimento de comunidades virtuais aqui na Universidade do Estado da Bahia, no qual a gente já desenvolveu 12 jogos, né, com financiamento das agências de fomento, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura. Hoje a gente tem o nosso primeiro curso de graduação tecnológica em jogos aqui no Estado. Tivemos já 2 turmas da especialização em jogos digitais, em game design, e várias pesquisas, tanto em nível de mestrado e doutorado, onde o objeto são os jogos, seja nos espaços escolares ou seja em outros espaços de aprendizagem. Ótimo. Eu estava percebendo assim, que já existe aqui no Nordeste um movimento muito bacana na área de jogos, né? Mas a gente ainda não conseguiu despontar, sabe? E quando eu falo Nordeste, eu extrapolo também, eu falo assim a nível de Brasil. Eu tenho a impressão, pelo que eu estudo, eu viajo bastante fazendo pesquisa nessa área, né? Que o Brasil como um todo ainda não despontou na área de jogos. Você como uma pesquisadora, como uma pessoa reconhecida e respeitada na área, o que está achando que está faltando assim, para o Brasil dar aquele boom e ser mais relevante no contexto mundial? Tá. Na verdade, a nossa indústria ela é bastante tímida, né, no Brasil e na Bahia mais ainda. O que eu acho que falta, na verdade, é que a gente tenha políticas públicas que consolidem essa indústria. Por exemplo, você viu que recentemente saiu o resultado da Ancine e um grupo aqui da Bahia ganhou, inclusive a empresa que está incubada aqui no Comunidade. E que saiu o outro edital agora da Ancine. A empresa é incubada aqui? No Comunidades Virtuais. Você devia ter entrevistado ele vai estar aqui mais tarde, Felipe. Então, isso já é uma grande conquista, né? Imagine, no Brasil todo, um grupo dentro da Universidade do Estado da Bahia, incubado aqui, ele é membro do Comunidade, ganhou o edital. E saiu um outro edital agora. Mas o que falta? Falta continuidade. Ontem mesmo a gente falava, por exemplo, o BR Games, que era do Ministério da Cultura. Você vê, teve 2 editais, depois descontinuou. Depois você teve aquele edital do Inova App, que era do Ministério das Telecomunicações. Começa também, tem descontinuidade. Então, assim, efetivamente, você não tem uma continuidade de projetos, de financiamento, de políticas que garantam a consolidação da nossa indústria. Você tem uma contribuição bastante significativa do BNDES, que foi aquele mapeamento da nossa indústria em 2013, publicado em 2014, que foi o grupo da USP que fez em interlocução com outros grupos. Isso foi muito importante para conhecer quem somos.
Eu acho que isso é o primeiro passo, saber quem somos e a partir daí nos fortalecermos a partir das regiões, que é o que já acontece, né? Você tem as representações em cada estado, aqui na Bahia a gente tem a Bind e no Nordeste tem o Nordev, que é exatamente a ideia de se fortalecer enquanto segmento para que a gente não dependa só das políticas, mas que as políticas elas sejam uma forma da gente consolidar e estruturar a indústria. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que tem que ter é processos de formação inicial nas graduações. A gente já tem no Sul bastante, no Nordeste tem crescido o número de cursos de graduação. Então isso é uma outra questão. E não só a formação inicial, mas a formação permanente mesmo, para qualificar essa mão de obra, para que ela possa estar atuante no mercado e que mesmo estando aqui em Salvador, Fortaleza, sei lá onde for, a gente possa estar produzindo para fora do Brasil. Acho que é isso que é importante. Ótimo. Professora, eu vim percebendo também com as palestras que eu participei, as entrevistas que eu dei, que é o seguinte, é que existem maneiras de se fazer o jogo. Tem um tipo de jogo que é serious game, que é um jogo que defende mais causas, ele tem um objetivo mais específico, que é defender, por exemplo, auxiliar na questão da educação ou na saúde. E também tem o game, que é mais voltado para o lado comercial, para o retorno financeiro. Eu estou certo nessa divisão? Bem, na verdade você tem uma indústria que é voltada para entretenimento, que embora não tenha uma intenção explícita de que o jogo possa de alguma forma contribuir para a aprendizagem, mas você tem alguns jogos de entretenimento, no meu ponto de vista, que podem contribuir para a formação e aprendizagem dos sujeitos. E você tem a outra indústria, que é a indústria que vem sendo denominada dos serious games, que é um termo criado por Abbott na década de 80, que se refere aos jogos para educação, para saúde, treinamento militar, adver games, news games, e que na verdade eles têm um objetivo mais pedagógico, um objetivo de treinamento, um objetivo de formação. E ainda tem os Games for Change, que tem as questões ligadas a valores, a ética, a ideologia. Então você tem esses segmentos, não é? Agora, o mais interessante é que no relatório do BNDES, publicado em 2014, a quantidade de games desenvolvidos no Brasil para entretenimento e para educação, a diferença é muito pequena. Então, para você ver como esse segmento de games voltados para a educação, ele tem crescido e se consolidado. Mesmo sem apoio estatal mais sólido. Exato, mesmo sem um apoio mais explícito e consistente. E dentro desse universo que foi investigado nesse relatório, 5% dos jogos produzidos é para a área de saúde, que é outro segmento que cresce timidamente no Brasil, mas que fora do Brasil você já tem projetos bastante interessantes, a partir do investimento de ONGs, claro, de laboratórios e da demanda também, né, da indústria. Tá ótimo. Você acha possível o desenvolvedor conseguir unir as duas coisas, ele ao mesmo tempo colocar de fato um jogo comercial que traga retorno financeiro e que ele também defenda uma causa, vamos supor, a causa da inteligência emocional, da educação emocional? É tipo, eu estou colocando como exemplo. Você acha possível linkar essas duas coisas? E como? Eu acho que é possível você desenvolver um jogo de qualidade que tenha como foco o entretenimento e que tenha como foco também a aprendizagem ou a formação e discussão de algum conceito. Acho que é possível. E acho que é possível também que você ganhe dinheiro com isso, né? Quer dizer, não é porque um jogo é educacional que você não vai ganhar dinheiro, porque ele é educacional, mas ele termina sendo comercializado também, na maioria das vezes. Então você tem jogos que você, por exemplo, a empresa do Gonçalo Frasca, lá no Uruguai, ele está desenvolvendo jogos para o ensino da matemática, por exemplo, na Finlândia e em outros países da Europa. E esse jogo que é para educação, ele está vendendo, ele está comercializando. Então, não é um pecado, não é porque você está fazendo um jogo para educação que você não pode comercializar. O que acontece é, quando o jogo é feito com financiamento público e o edital não permite que comercialize, aí realmente você tem que distribuir gratuitamente. Mas o fato de ser voltado para a educação não inviabiliza de que ele seja vendido e comercializado, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Agora, é claro que a gente aqui do Comunidade que fez essa história de 12 games e todos eles financiados com a agência de fomento, todos eles são gratuitos. Pessoal, vou liberar aqui a professora, porque ela é uma das organizadoras do evento, tem um monte de coisa para fazer aqui. Professora, obrigado, pela tua contribuição. Também, e quem sabe um dia a gente te leva para Fortaleza, né, para falar. Pode ser, quando você quiser.